Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Estamos aqui hoje para retomar mais um exercício em relação às nossas atividades, os clássicos da sociologia, né? E hoje, olha aí, vamos encarar aqui um exercício da FUVEST, né, deste ano, que nos traz uma temática relativa à ética protestante, que é um clássico do Max Weber, né, o espírito do capitalismo. Então vamos lá, leia o excerto a seguir de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Temos de nos emancipar da seguinte visão, que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico. Por outro lado, não se deve de forma alguma defender uma tese tão disparadamente doutrinária que afirmasse que o espírito do capitalismo pode surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto se, em quais pontos, podemos reconhecer determinadas afinidades eletivas entre certas formas de fé religiosas e certas formas de ética profissional. Por esse meio serão elucidados o efeito que, em virtude de tais afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material. Então vamos lá. Ó. Quando a gente pega essa citação do Weber, percebam que aqui, nesses dois últimos momentos do texto, ele nos chama a atenção. Olha, nós vamos nos dedicar a examinar se os pontos, determinadas afinidades eletivas, exerceram influência. Então, aqui ele está desconsiderando, nesse momento, as questões materiais, né? As questões que, como diriam lá na história clássica, né? Nas revoluções, o surgimento da classe burguesa, deram origem ao capitalismo, pá, pá, pá. Nesta obra, o Weber ele enfatiza na questão moral, os valores que teriam contribuído para o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, as práticas relativas àqueles costumes morais. Então, a partir da ideia expressa no excerto acerca em relação ao desenvolvimento do capitalismo e alguns elementos da doutrina calvinista, é correto afirmar que a as ideias calvinistas impulsionaram o capitalismo e levaram os comerciantes germânicos a buscar a acumulação irrestrita de capital. Bom, então vamos lá. Primeiro item, o que está acontecendo? Né? O calvinismo, devemos lembrar que ele faz parte do contexto da Reforma Protestante, mas João Calvino era um teólogo, ele era francês, depois ele vai se erradicar então na Suíça, e é lá que o calvinismo ganha bastante visibilidade, né? Então, os comerciantes germânicos aqui, eles fogem dessa questão lógica, é, relativa ao próprio surgimento do calvinismo, tá? E o Weber ele considera que o calvinismo ele contribui, tá? Dentro desse espectro do surgimento do capitalismo, mas ele não é o único elemento. A grande questão aqui do Weber é observar como os elementos morais do calvinismo eles contribuíram. Tá? Então, essa questão germânica também está equivocada. B. O crescimento acelerado dos mercados consumidores facilitou no século XVI a aceitação das ideias calvinistas pelos banqueiros e negociantes europeus. Então vamos lá, presta atenção que essa é uma questão que ela pode chamar a atenção, porque o crescimento acelerado dos mercados, né? Então a gente vai perceber que no século XVI a gente tem uma emergência ali do capitalismo comercial. Né? E as reformas protestantes também estão nesse cenário. Mas esse crescimento acelerado dos mercados, né? E uma aceitação de pronto dos calvinistas, o Weber vai falar assim: olha, no meio dos calvinistas há uma contribuição, mas não de uma maneira total na Europa, de uma maneira crescente, muito forte, tá? Então, a letra C, as condições materiais, sociais e políticas da Europa Central contribuíram no século XVI para a expansão do capitalismo e a repressão do calvinismo. Então, vamos lá. Ó. Lá no texto, se a gente lembrar, ele vai falar assim: olha, essas condições materiais eu estou desconsiderando. Eu quero saber se os elementos morais e os valores do calvinismo possuem uma relação. Então, primeiro ponto. Num segundo momento, repressão ao calvinismo, né? Então, a gente tem um recorte ali, essa repressão. Talvez ela poderia ocorrer mais intensamente no século XVII, que é a Reforma Protestante. Então aqui também tem uma questão muito peculiar. A gente tem que se atender ali ao texto. Os elementos que ele está buscando é moral, né, relativo ao calvinismo. D. A união entre comerciantes contra o Sacro Império Romano Germânico e contra o papado determinou a adoção de práticas capitalistas e calvinistas
na Europa medieval. Aqui tem uma mistura de elementos aqui fora do contexto, né? Primeiro, se a gente está falando das reformas protestantes, do calvinismo, elas não ocorrem, né, na Europa medieval. Elas ocorrem após o período medieval, a partir do século XVI. Então, e aí tá a união entre comerciantes de Império Romano e Germânico, tá? Então tá, ela destoa totalmente. O que nos sobra como alternativa correta, então, é a letra E, né? A defesa calvinista do trabalho árduo e o estímulo ao comportamento austero, ou seja, disciplinado por conta dos valores morais do crente, tiveram impactos positivos na formação das condutas adequadas ao capitalismo. Então, assim, vamos lá. Resumidamente, o que o Weber vai nesse ponto da moralidade calvinista destacar é que, com base na teoria da predestinação, né, de que os atributos desses indivíduos, né, as capacidades trabalhistas de cada um, são criações, né? São obras, melhor dizendo, do próprio Criador. Então, na concepção dos calvinistas para o Weber, levar isso adiante como uma forma disciplinada no meu trabalho seria, de alguma forma, um elemento de valorização da vontade divina que em mim está imbuído. Então, por exemplo, se eu sou um comerciante, né, para o período anterior, medieval, o acúmulo de riqueza, a prática comercial, ela representaria o acúmulo de bens, usura. Então, na moral tradicional, que é a medieval, isso não era positivo. Agora, no calvinismo, a partir dessa ressignificação promovida pela teoria da predestinação, o trabalho assume uma nova roupagem. Ele deixa de ser um elemento que vai produzir frutos nos quais eu estou apegado aos bens materiais e tal. Para os calvinistas, o trabalho disciplinado, levado adiante, significaria uma valorização dos dons concebidos pelo Criador. E para o Weber, isso dá um novo sentido ao trabalho, e o trabalho deixa de ser uma função meramente tradicional, que deva ser realizada sem busca por acúmulo, e passa a ser visto como algo que produz elementos e que, portanto, ele é positivo. Os frutos desse bem produzido nada mais são do que também vontades daquele que criou o homem, né? Então, galera, essa é um exercício bem contemporâneo aí que aborda um classicaço, né, da ética protestante do espírito capitalista do Weber. Eu fico por aqui com vocês e a gente se vê aí nas próximas empreitadas dos estudos de sociologia. Um abraço para vocês aí, valeu.